Olá a todos! Questão 13, nível 3 da UBMET de 2017. Dizia o seguinte: na figura, os ângulos ABC e BCD medem 120. O ângulo BAD é reto. Então tá aqui, ó. Observa aqui, ó. Esse ângulo são 90 graus, 120 e 120. Os segmentos BC e CD medem 4 e 8 centímetros, respectivamente. Então, aqui 4 e aqui 8. Perfeito. E aqui a pergunta, ó. Qual é a área do quadrilátero ABCD em centímetros ao quadrado? Centímetros ao quadrado? Primeiro você bate o olho e vê se a medida aqui está tudo em centímetro. As medidas, né? Estão em centímetro. Realmente, estão em centímetro, então você não precisa converter. Está tudo em centímetro. E eu vou ampliar essa figura aqui. Ampliando. Quando nós temos uma figura um pouco mais complexa, a gente tem que dividir em figuras simples, que a gente saiba calcular a área. Então, no caso aqui, eu vou dividir nesse triângulo azul, aqui um retângulo e um outro triângulo vermelho. E nesse ponto a gente precisa saber o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre resultará em 180 graus. E para isso eu vou pegar uma folhinha aqui, vou colocar aqui, ó. Eu vou dobrar para formar um triângulo qualquer, tudo bem? Ó, triângulo qualquer. Dobrei. Eu vou usar a régua aqui, recortar esse triângulo. Formar o triângulo. Vale para qualquer triângulo? Vale para qualquer triângulo. E esse triângulo aqui, eu vou pintar esse ladinho aqui, tá? Esse ângulo, vou indicar esse ângulo. Esse e esse daqui. Tudo bem? Tá aí, esses três ângulos. E vou recortar, ó. Recortei aqui, já deixei aqui do lado, tudo bem? Vou recortar o outro que eu havia pintado, colocar aqui, ó, unir. E esse terceiro. Observe o seguinte, a soma dos três ângulos internos resultou em meia volta, ou seja, 180 graus. É o que está aqui. Professor, isso daí o meu professor já tinha explicado. Perfeito, só para nós relembrarmos. Dessa informação, nós podemos verificar quais são os ângulos internos desses dois triângulos. Assim, bom, aqui 90 graus, aqui também 90. Agora, de 90 para chegar em 120 são 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, no triângulo vermelho, esse pequeno aqui, são 30 graus. Se aqui é 30, aqui é 90, aqui só pode ser 60 graus, porque 60 mais 30 mais 90 serão 180 graus, meia volta, que a gente acabou de ver. E, professor, eu acho que eu entendi, porque se aqui é 60, já deu metade de 120. Então, restam 60 graus para esse outro triângulo azul também. E se aqui é 60, aqui só pode ser 30, porque 60 mais 30 dá 90, mais 90 que está aqui, 180 graus, meia volta. Professor, então, aqui em cima 30 no azul, aqui embaixo 60. No vermelho, aqui 60, aqui 30. Então, nós temos o caso de semelhança de triângulo, caso ângulo, ângulo, ângulo. Então eles são semelhantes? Sim. Isso facilita na hora de calcular? Facilita, é o que nós veremos. Agora vamos ampliar essa figura aqui, ó. Ampliando. Nós vimos que aqui 30 graus. Professor, 30 graus. Num triângulo retângulo, ou seja, que tem um ângulo reto, que é esse caso aqui, ó, um ângulo reto de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 é chamado de hipotenusa. E nesse caso aqui, ó, tá em amarelinho, 8 centímetros. A hipotenusa 8. O lado que está oposto ao ângulo, então é o cateto oposto ao ângulo de 30. E o que ajuda a formar, mas não é a hipotenusa, que ajuda a formar o ângulo aqui, ó, uma abertura, mas não é a hipotenusa, é o cateto adjacente. Professor, e se eu mudar aqui, ó? Se daqui eu colocar o 60 para aqui, vamos mudar? Vamos mudar aqui, ó. Se eu inverter para cá,
o 60, o cateto oposto já vai estar para cá, que é o oposto a 60 graus. Então, a gente tem o cateto oposto ao 60 e o cateto adjacente ao 60. Ah, professor, tudo bem. Vamos voltar lá no ângulo de 30. Voltei. Professor, e aí? Eu tenho o ângulo e tenho a hipotenusa. Dá para calcular, por exemplo, o cateto oposto? Esse daqui? Dá sim. A gente pode usar a definição de seno, cosseno e algumas vezes tangente. Nesse caso, seno ou cosseno para calcular o cateto oposto ou adjacente. Então, vamos ver como que funciona? Primeiro, você tem que conhecer a medida do seno, cosseno e tangente dos ângulos, dos ângulos de 30, 45 e 60. Não tem jeito. Esses ângulos você tem que conhecer. E a definição de seno, num triângulo aqui, ó. Seno nada mais é que o cateto oposto, o vermelho, dividido pela hipotenusa, amarelo, ó. Vermelho por amarelo. Cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é o adjacente pela hipotenusa. Tá aqui, ó. E a tangente é o oposto pela adjacente. Também pode ser definido como o seno dividido pelo cosseno do ângulo em questão, tudo bem? Então, professor, e como que eu faço para saber essa tabelinha aqui? Muito simples, gente. Eu acho que vocês já até sabem, ó. Então assim, ó, você vai colocar lá seno, cosseno, vai fazer uma tabelinha, 30, 45 e 60 graus, tudo bem? Aí vocês vão colocar assim, ó, 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, dividir todo mundo por 2, tá? Todo mundo por 2. E aplicar raiz quadrada no numerador. Só que raiz quadrada de 1 é próprio 1, tá? Então vamos pôr nos demais, ó. Raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e aqui não precisa. Esquece esse daqui. Tudo bem. E a tangente? A tangente nada mais é do que seno dividido por cosseno. Esquece isso daqui, tá? Seno dividido por cosseno. Vou pegar o seno e dividir pelo cosseno. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Um número dividido por ele mesmo, 1. Aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Vamos ver quanto que dá? Tangente aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Os meios pelos extremos. Isso daqui dá 2 raiz de 3 dividido por 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Uma vez raiz de 3 é o próprio raiz de 3. Professor, tudo bem. E aqui? Esse daqui eu vou pegar meio e dividir por raiz de 3 sobre 2. Ou seja, seno sobre cosseno dá a tangente. Vamos lá. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Os meios pelos extremos aqui, você vai observar que vai dar 2 dividido por 2 raiz de 3. E 2 dividido por 2 dá 1. Então vai ficar 1 raiz de 3. Só que 1 raiz de 3 eu posso racionalizar. De que maneira? Multiplico por raiz de 3 o numerador e o denominador. Portanto, 1 vezes raiz de 3 é o próprio raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Professor, então essa tabelinha eu tenho que saber? Tem, não tem jeito. Perfeito. Então, vamos calcular. Aí você escolhe. Eu vou decidir, por exemplo, pode usar o de 30, pode usar o de 60. O que você desejar aqui para calcular o cateto adjacente ou oposto. Eu vou usar, por exemplo, o seno de 30 graus, que é o cateto oposto pela hipotenusa, que eu sei que vale meio. Então, seno de 30. Vamos pegar o papelzinho. Vamos pegar assim, ó. Seno de 30 graus, eu sei que vale meio. Eu já sei. E naquele triângulo, é o cateto oposto pelo adjacente. Então, é o vermelho aqui dividido pelo amarelo. Eu vou chamar de O de cateto oposto. Ou CO, tá? Poderia chamar de X? Poderia. A nomenclatura que você quiser. O cateto oposto dividido pela hipotenusa. 8, que é o amarelinho. Agora, ó, então, seno de 30 é meio. Mas também é igual ao cateto oposto pela hipotenusa.
E daqui, ó, multiplicou em cruz, você tem que 2 vezes a medida do cateto oposto é igual a 8. Portanto, dividindo por 2 ambos os lados, eu tenho que o cateto oposto vale 4 centímetros. Opa, 4 centímetros. Puxa vida, então esse vermelho aqui de baixo vale 4? Perfeito, vale 4. Já conhecemos o cateto oposto ao ângulo de 30 e a hipotenusa. Agora, você pode pensar em calcular esse cateto adjacente. Se eu utilizar o ângulo de 30, eu vou ter que pegar o cateto adjacente pela hipotenusa, ou seja, eu vou ter que usar o cosseno de 30 para calcular. Ou se eu usar aqui, ó, vamos mudar aqui, ó. Se eu usar o ângulo de baixo aqui de 60, aí eu vou ter que pegar o cateto oposto pela hipotenusa. E aí eu vou usar o seno de 60, que dá a raiz de 3 sobre 2 aqui. Ah, professor, tem outra maneira? Tem. Se eu conheço esse cateto de baixo mais a hipotenusa, eu posso pensar em aplicar o teorema de Pitágoras para resolver o problema. Então, posso pensar que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado e resolver. Então, nós resolveremos das duas maneiras para comprovar que realmente está correto. Vamos lá. Ó, primeira maneira. Seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. E o seno desse 60 vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Então vai ser o valor que eu estou querendo descobrir pela hipotenusa, que vale 8. Multiplicou em cruz aqui, ó, descobriu o valor do cateto vermelho aqui, ó, do cateto oposto ao 60 graus. Vamos lá. 8 raiz de 3, 8 vezes raiz de 3, dá 8 raiz de 3, é igual a 2 vezes o valor que eu quero descobrir. Dividindo ambos os lados por 2, eu vou ter que ir invertendo aqui, tá? Eu vou ter que x é igual a 4 raiz de 3. Fácil, fácil. Então, lembrando, aqui embaixo vale 4. E aqui, a altura, aqui, né, vale 4 raiz de 3. Agora a gente já consegue calcular a área desse triângulo. Fala assim, e se eu quisesse usar que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado? Quer ver? Ó? Vai ter que dar o mesmo 4 raiz de 3. Vamos lá. A hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa mede 8 centímetros. 8 centímetros. 8 ao quadrado. Um dos catetos mede 4 quadrado. E o outro cateto é o que eu quero descobrir. Então, 8 vezes 8, 64. 4 vezes 4, 16. Mais o cateto ao quadrado. Subtraindo 16 de ambos os lados, 16 menos 16, 0. E 64 menos 16, 48. Então, eu fico que o cateto ao quadrado é igual a 48. Ah, como que eu faço para eliminar esse quadrado? Aplico a operação inversa. E qual que é a operação inversa do quadrado? Raiz. Ah, tudo bem, apliquei raiz. Raiz quadrado de um número ao quadrado é o módulo desse número. Tudo bem? E o módulo de C é igual a raiz de 48, portanto, C vai ser mais ou menos raiz de 48. Só que eu estou trabalhando com distâncias. E distâncias, você pode desconsiderar a parte negativa da solução. E a gente tem raiz de 48. Fala assim, ah, professor, mas deu 4 raiz de 3, não raiz de 48. Então, fatora o 48 lá, ó, pega lá o 48 e vai fatorando. Dá por 2. 2 vezes 24. 2 vezes 12. 2 vezes 6. 2 vezes 3. 3 vezes 1. Fatorei. Fatorei. Vai agrupando assim, ó, em parzinhos. Né? Então, aqui deu 2. 2 vezes 2. Cada parzinho desse sai da raiz, tudo bem? Ó? Dá 2 a quarta. 2, 2, 4, 2, 4, 8, 2, 2, 16. Então, aqui, ó, até aqui, nós temos 16, né? Tudo bem? Então, 48, eu já desprezei a solução negativa. 48 vai ser a mesma coisa que
2 a quarta, ou 16, vezes 3. O C vai ser raiz de 16 vezes raiz de 3. E isso daqui nada mais é do que 4 vezes raiz de 3, que é o mesmo valor que nós havíamos encontrado utilizando a definição aqui do seno de 60 graus. Bom, particularmente esse foi mais rápido. E aqui 4 raiz de 3. Perfeito! Deu o mesmo resultado. Aqui embaixo, então, 4. Aqui embaixo, 4. E aqui, 4 raiz de 3. Perfeito. Vamos lá. Agora, eu vou relembrá-lo. Talvez você não tenha aprendido, então você vai aprender agora. Se você já aprendeu, você vai relembrar da seguinte propriedade. Vamos supor que eu tenho um quadrado, qualquer lado aqui, uma certa dimensão. E eu reduzo esse lado pela metade. Observe o seguinte, aqui é uma dimensão, aqui ó, em cinza escuro é metade. E quando eu reduzo o lado na metade, a área eu reduzo em 4 vezes, tá aqui, ó. E mesma coisa, se eu tenho um quadrado e amplio ele, deixo o dobro do lado dele, então a área vai ficar 4 vezes maior. Então, essa relação do lado, quanto o lado ampliou? 2 vezes? Então, você vai levar ao quadrado para descobrir quanto que a área aumentou ou diminuiu. Então, se eu dobrar o tamanho, você vai ter que levar ao quadrado e ver quanto que mudou a área. Então, dobrou o lado de uma figura de maneira proporcional, ela vai ficar com 4 vezes o tamanho da área original. Agora, ao contrário, ó, se você dividir o lado pela metade, a área vai ficar 1/4 da figura original. Fala assim, professor, então, vamos ver se eu entendi. Vamos dividir em mais pedaços aí. Vamos dividir em 3. Então, quer dizer, aqui ó, tem essa figura, um quadrado, tem uma dimensão de lado, e aí eu vou deixar esse lado 3 vezes maior. Se eu deixar 3 vezes maior, eu tenho essa figura da esquerda. E como eu deixei 3 vezes maior o lado, a área vai ficar 3 ao quadrado vezes, que então vai ficar 9 vezes maior. Então, ampliei, olha aqui, não cabem 9 quadradinhos aqui dentro, então a área ficou 9 vezes maior. E mesma coisa quando você reduz. Se eu tenho um quadrado e deixo ele 1/3 da medida, do lado, então é 1/3 ao quadrado da área que vai modificar. Então, vai ficar 1/9 da área original, esse novo quadradinho. Professor, então, essa ideia pode ser aplicada no nosso problema. Dá uma olhada, ó. Vamos retornar. Se aqui nós temos um triângulo que é semelhante ao vermelho, né? Então vamos lá, vamos voltar. Se aqui nós temos um triângulo que é semelhante ao vermelho, e que aqui era 8 e aqui ficou 4, portanto, de cima para o de baixo, a área azul dividida em 4 pedaços da área vermelha. Aí já vai facilitar, hein? Então, se nós calcularmos essa área, basta dividir por 4 e obter essa. Perfeito. Vamos fazer esse pedaço aí? Deixa eu pegar o bloquinho aqui. Ó, então, a gente sabe que aqui embaixo é 4 e aqui em cima vale 4 raiz de 3. Então, vamos desenhar aqui a figura, tá? Esse triângulo aqui. Então, tá aqui o triângulo. Então, ó, quando estiver meio torto, o que manda é o símbolo, tá? Mesmo se estiver torto aqui, se tiver um símbolo de 90 graus, valerá 90 graus aquele ângulo. E aqui a hipotenusa desse triângulo vale 8 centímetros. A base dele, que nós havíamos calculado, 4 centímetros. E a altura, 4 raiz de 3 centímetros. Ó, vou calcular essa área aqui. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Base, 4. Altura, 4 raiz de 3. Divido por 2, tem a área. Então vai ficar base, 4. Altura, 4 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2.
Portanto, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 vezes 4, 8. 8 raiz de 3 centímetros ao quadrado é a área desse triângulo, o triângulo azul que está aqui. Agora a gente sabe que o vermelho é 1/4 do azul, como nós vimos na propriedade. Então basta pegar essa área e dividir por 4. 8 dividido por 4 dá 2. Então a área do segundo triângulo vai ser 2 raiz de 3 centímetros ao quadrado, sem preocupar com os lados. Ah, professor, será que isso é verdade mesmo? Vamos desenhar esse quadrado e confirmar o que nós vimos. Ou esse quadrado não, esse triângulo vermelho. Vamos lá, triângulo vermelho aqui. 90 graus, aqui 4 centímetros. Aqui, se reduziu na metade, deixa eu pegar aqui, ó. Se reduziu na metade, daqui para cá, os outros lados também foram reduzidos pela metade. E esse lado aqui mede 4. Portanto, esse lado aqui mede 2. E aqui a altura não era 4 raiz de 3? Então aqui é 2 raiz de 3, tudo em centímetro. Então a área desse triângulo menor, que a gente viu ali, ó, a área do triângulo menor, vai ser quem? Base vezes a altura dividido por 2. Dá 2 vezes 2 raiz de 3 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, então 2 raiz de 3 centímetros ao quadrado. É o que havíamos calculado aqui, ó, sem precisar dessas medidas, né? Então, dá para usar a propriedade aí. Reduziu na metade o lado, a área é reduzida na metade ao quadrado. Então, essa área azul, nós temos 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa área vermelha, 2 raiz de 3 centímetros quadrados. E a amarela? Amarela, ó, se eu dividir ao meio aqui, vai dar 2 áreas vermelhas. E como que vai ficar a área total? Vamos ver? A área total vai ser a área do triângulo azul, 8 raiz de 3, mais, então aqui embaixo, ó, 1, 2, 3 vezes a área do triângulo vermelho. 3 vezes a área do triângulo vermelho, que é 2 raiz de 3. E 3, 2, 6. Então essa área total vai ser 8 raiz de 3 mais 6 raiz de 3. 6 mais 8... nós temos 14 raiz de 3 centímetros ao quadrado, que é a área total do quadrilátero. Tudo bem? E se observarmos na resposta, qual que pode ser? Vamos lá. A resposta só pode ser a letra A. 14 raiz de 3, como nós havíamos calculado lá. 14 raiz de 3, está ali. Resposta A. Então, um abraço, não deixa de esquecer de dar o like, compartilhar e até a próxima. Bons estudos!